O estúdio estava iluminado com um brilho quase teatral. As câmeras posicionadas em todos os ângulos, a plateia em silêncio como se pressentisse que aquela noite não seria apenas mais um programa de entrevistas. Ao centro do palco, 2 sofás de couro escuro, estrategicamente colocados frente a frente. Em um deles, sentava-se a apresentadora estrela da noite Mariana Salles, conhecida por sua língua afiada, perguntas incômodas e entrevistas que mais pareciam interrogatórios públicos. Do outro lado, sereno como sempre, Ronaldinho Gaúcho. Trajava uma camisa social simples, calça jeans escura, cabelo preso num coque baixo e aquele sorriso manso que por anos foi símbolo de alegria dentro dos gramados. Ronaldinho não era de conceder entrevistas. Preferia o silêncio às manchetes, os gestos às palavras. Aceitou o convite daquele programa a pedido de sua equipe, acreditando que falariam de futebol, memórias, projetos sociais, algo leve, talvez nostálgico. Mas desde os primeiros segundos ele percebeu que algo estava fora do esperado. Mariana segurava uma pasta espessa com anotações em letras garrafais. O olhar dela não era de curiosidade, mas de ataque iminente. E o clima antes de celebração se tornava tenso. Boa noite. Ronaldinho começou Mariana com um sorriso que não chegava aos olhos. Hoje o Brasil vai conhecer o homem por trás do sorriso. Sem truques, sem dribles, sem escapatória. Ronaldinho apenas acenou, cruzou as mãos sobre o colo e esperou. Já tinha enfrentado defesas ferozes vaias em estádios lotados, manchetes venenosas. Aquilo ali era apenas mais uma partida, mas o adversário agora era a insinuação. Os primeiros minutos correram como esperado. Perguntas sobre a infância em Porto Alegre, sobre o irmão Assis, sobre os tempos no Grêmio. Ronaldinho respondeu com simplicidade, olhos brilhando ao lembrar do quintal, da casa das chuteiras velhas da mãe, fazendo comida com o pouco que tinha. A plateia ria com algumas histórias. Mas Mariana não ria. Ela esperava a brecha. E quando percebeu que o público estava confortável, mudou o tom. Ronaldinho há quem diga que o seu maior talento não foi com a bola, mas com a habilidade de esconder. Esconder escândalos, esconder filhos, esconder falências, esconder verdades. A plateia parou. O silêncio cortava o ar como navalha. Ronaldinho manteve a postura. Não se mexeu. Respirou fundo e fitou a apresentadora sem hostilidade, mas com firmeza. Há quem diga muita coisa, respondeu ele pausadamente. Mas nem tudo o que se diz merece resposta. Às vezes o silêncio fala mais. Mariana insistiu. Então você nega que viveu uma vida dupla, que sustentou luxos com dinheiro de contratos que nunca foram esclarecidos, que teve passagens por prisões em outros países e fingiu que nada aconteceu. Os olhos de Ronaldinho brilharam por um segundo. Não de raiva, de cansaço. Cansaço de ouvir as mesmas histórias, requentadas os mesmos julgamentos prontos, como se a complexidade de uma vida coubesse em manchetes de revista. Eu não vivo de esconderijo, disse ele com a voz serena. Vivo de escolhas. Algumas certas, outras erradas, mas todas minhas. Nunca fugi. Nunca me escondi. Eu caí, levantei e chorei. Como qualquer um que vive de verdade. A plateia começou a reagir. Alguns aplausos tímidos surgiram. Mariana franziu o senho, mas não recuou. Mas por que então você nunca falou sobre essas questões? Por que o silêncio, Ronaldinho? Ele então sorriu. Aquele sorriso que tantos viram nos estádios depois de um drible desconcertante ou um gol improvável. Porque nem tudo precisa ser dito. Tem coisa que só se sente. Tem gente que quer manchete. Eu quero paz. E se para ter paz eu preciso calar, então eu calo. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Mariana tentou retomar o controle. Você sabia que essa entrevista seria diferente. Sabia que eu não passaria a mão na sua cabeça. Eu não vim aqui para ser aplaudido, disse Ronaldinho. Vim para ser verdadeiro. E a verdade às vezes não brilha. Ela machuca. Mas continua sendo verdade. E então Mariana lançou um último ataque naquela primeira rodada. Ronaldinho, você é um ídolo para milhões. Mas não acha que se esconde atrás desse sorriso,
que se aproveita da imagem de alegria para não encarar quem você realmente é. Ronaldinho permaneceu calado por alguns instantes. Depois inclinou-se levemente para a frente. A alegria nunca foi uma máscara. Foi minha armadura. Quando não tinha nada, eu sorria. Quando tinha tudo, continuei sorrindo. O problema não é o sorriso. O problema é quem acha que alegria é sinônimo de farsa. Eu sou o que sou. E não peço desculpa por isso. Mariana pareceu surpresa com a resposta. Ela esperava justificativas, talvez contradições, mas o que recebeu foi calma, força silenciosa, e por alguns segundos não soube o que dizer. A plateia também não. Só se ouvia a respiração coletiva de quem entendia que, apesar de todas as provocações, Ronaldinho não tinha caído na armadilha. Pelo contrário, com poucas palavras já começava a virar o jogo. A entrevista seguia, mas algo no estúdio já havia mudado. A plateia, antes apenas espectadora, agora começava a viver cada resposta com o coração na mão. Ronaldinho, com sua fala calma e olhos firmes, desmontava sem elevar o tom todas as armadilhas que Mariana tentava montar. Mas ela ainda tinha munição e estava disposta a usá-la. Ela se inclinou levemente com os dedos tamborilando sobre o braço da poltrona. Pegou outra ficha, leu silenciosamente por alguns segundos e então encarou o ex-jogador Ronaldinho. Você viveu cercado de festas, viagens, marcas, eventos. Muita gente diz que você desperdiçou o seu talento, que trocou a grandeza pelos prazeres fáceis, que escolheu ser uma celebridade e não uma lenda. O que você responde a isso? A pergunta cortou fundo. Não pela acusação em si, Ronaldinho já a ouvira inúmeras vezes, mas pela forma como foi dita, como se seu valor dependesse exclusivamente de cumprir as expectativas que o mundo criou ao seu redor. Ele respirou fundo, olhou para o chão por um instante, como quem busca uma lembrança antiga. E então falou: Eu nunca prometi ser santo. Prometi jogar bola. E isso eu fiz. Com alma, com arte, com tudo que tinha. Mas a vida não é só campo. Fora dele, eu quis viver. E sim, talvez tenha vivido demais para alguns. Mas sabe o que é pior que errar? É viver com medo de errar. A plateia começou a murmurar em concordância. Mariana cruzou as pernas e insistiu. Mas você não acha que decepcionou uma geração que podia ter sido o maior da história e escolheu ser só mais um rosto em capas de revista? Eu não escolhi ser capa de revista. Escolheram por mim. Eu só queria dançar depois do gol, abraçar meu irmão, visitar minha mãe. As manchetes vieram depois. O julgamento também. Mas ninguém julgava quando eu treinava no barro com fome e sonhava com uma chuteira nova. Ele fez uma pausa, encarando diretamente a apresentadora. Querem que os ídolos sejam perfeitos, mas esquecem que eles vieram do mesmo lugar de todo mundo, da dor da luta da falta. Eu errei, claro, mas errei sendo livre. Mariana se remexeu. Sentiu o impacto das palavras, mas tinha algo mais guardado. Então você não se arrepende de nada. Ronaldinho sorriu de canto. Não com ironia, mas com a leveza de quem conhece suas cicatrizes. Me arrependo de não ter aproveitado mais o tempo com meu pai, de não ter abraçado minha mãe mais vezes nos bastidores. Mas das festas, das viagens, das risadas não. Porque aquilo também sou eu. E fingir que não vivi seria mentir para mim mesmo. Ela levantou outra questão. E quanto às vezes em que você foi detido em outros países, aos boatos sobre passaportes falsos, documentos duvidosos, você acha que isso contribuiu para sua imagem ser manchada? O rosto de Ronaldinho não se moveu, mas sua voz dessa vez saiu mais firme. Você sabe o que é acordar e ver seu nome em 10 jornais ao mesmo tempo. Todos te chamando de criminoso, sem nunca terem te ouvido. Eu sei. E sabe o que dói mais? É que muita gente acredita mesmo sem saber a história toda. Eu fui detido sim, mas nunca por maldade, nunca por dolo. E mais importante, sempre estive lá, de cabeça erguida. Cooperei, assumi e segui. Ele levantou a mão não para interromper,
mas como quem segura uma verdade, eu não sou perfeito, mas não sou bandido. Nunca fui. E quem me conhece de verdade sabe disso. A plateia agora reagia com mais intensidade. Alguns batiam palmas discretamente. Outros apenas balançavam a cabeça, como quem reconhece uma alma limpa por trás das cicatrizes públicas. Mariana, percebendo que o tom precisava mudar, tentou suavizar. Mas, Ronaldinho, você entende que para muitos essa falta de posicionamento, esse silêncio dá margem para interpretações. O público quer saber, quer ouvir você. E eu entendo. Mas o público também precisa aprender que não é todo mundo que quer viver gritando. Tem gente que fala com os pés, com o coração e com os atos. Ele então se inclinou um pouco mais. Sabe quantas vezes eu estive em hospitais em projetos sociais, em visitas a crianças com câncer, sem câmera, sem fotógrafo? Nenhuma dessas fotos viralizou. Mas cada sorriso que vi, cada abraço que recebi, isso ninguém tira de mim. Mariana ficou visivelmente desconcertada. Aquilo não estava no roteiro. A espontaneidade sincera de Ronaldinho desmontava as estruturas frias da pauta. E por que não divulgar isso, ela tentou. Não acha que sua imagem se beneficiaria? Porque não era sobre mim, respondeu ele. Era sobre eles. E quando a gente ajuda esperando ser aplaudido, não é ajuda, é vaidade. O estúdio dessa vez se encheu de aplausos. Não os programados, mas os espontâneos. Mariana tentou manter o controle, mas a maré já havia virado. Você acha justo, então, que as pessoas te vejam como irresponsável, como alguém que teve tudo e desperdiçou? Justo, ele repetiu, olhando para o alto. Nada na minha vida foi justo. Perdi meu pai cedo. Vi amigos morrerem antes dos 20. Vi portas se fecharem na minha cara porque meu sobrenome era de favela. Se fui irresponsável com alguma coisa, foi com o que os outros esperavam de mim. Porque comigo mesmo fui leal. Mariana ficou em silêncio. Por um instante pareceu apenas uma espectadora ali ouvindo o desabafo de um homem que, longe dos gramados, ainda carregava o peso de ser mais do que um ídolo. Ronaldinho concluiu: o futebol me deu o mundo, e eu retribuí com arte. Se esperavam que eu fosse um mártir, me desculpem. Eu fui só um menino que aprendeu a sorrir com a bola nos pés e nunca quis parar. A câmera deu um close no rosto dele. Sem lágrimas, sem drama. Só verdade. Pura e simples. A temperatura da entrevista subia, mas Ronaldinho permanecia como uma rocha calmo, firme, mas impossível de mover. Mariana Salles, a apresentadora, olhava suas fichas como se procurasse a próxima bala de prata. Ela sabia que mexer com a vida pública dele não bastava. Ronaldinho havia se mostrado mais preparado, mais lúcido, mais humano do que qualquer roteiro poderia prever. Restava agora tocar em algo mais íntimo, mais profundo. Ela cruzou as pernas com lentidão. Mudou o tom. Fingiu empatia. Ronaldinho, vamos falar de laços, de vínculos que o público não vê. Há boatos de que você cortou relações com sua família, que há anos você não fala com seu irmão, que mantém distância da sua mãe, que o sucesso, o dinheiro e o estrelato te afastaram de quem esteve com você quando nada existia. Isso é verdade. O estúdio se calou, como se o ar tivesse sido sugado de uma vez só. O público se encolheu nas poltronas. O nome da mãe de Ronaldinho era sagrado para muitos que o conheciam, e Assis, seu irmão, era mais do que um familiar, era parte da sua história no futebol. Ronaldinho não respondeu de imediato. Seus olhos se tornaram mais distantes, como se viajassem para um lugar que ninguém ali conseguiria acompanhar. Passaram-se segundos longos antes de sua voz surgir mais baixa que antes, porém densa, carregada de camadas. As pessoas acham que família é como comercial de margarina, que todo dia é café da manhã, abraço, risada. Mas quem veio da quebrada sabe, família às vezes é silêncio, é sumiço, é ausência com amor. Mariana tentou cortar, mas você confirma que está afastado do seu irmão, Ronaldinho. A olhou direto, sem pressa. Eu confirmo que a vida muda. Confirmo que cada um segue seu caminho. Mas sabe o que nunca mudou? O respeito. A gratidão. A lembrança dos dias em que a gente dividia um prato.
quando minha mãe ficava noites inteiras costurando para comprar um tênis novo, quando o Assis me dava bronca porque eu chutava a parede de casa. Tudo isso vive aqui, ó, e apontou para o peito mesmo que a gente não se fale todos os dias. A plateia prendeu a respiração. Mariana então lançou outra pergunta. Mas e os convites recusados? Os aniversários em que você não apareceu? As festas de família que você ignorou? Ronaldinho passou a mão na nuca pensativo. Seus olhos estavam marejados, mas ele não deixou que transbordassem. A fama cobra, e cobra com juros altos. Quando você é o Ronaldinho Gaúcho, tudo o que você faz vira notícia. E tudo que você não faz vira julgamento. Eu parei de ir em festas de família não porque não amo os meus, mas porque toda vez que eu aparecia alguém filmava, alguém vendia. Alguém transformava um abraço em escândalo. Ele respirou fundo e então, com um tom quase de lamento, disse: Eu não me afastei, eu me protegi. E protegi eles. Porque se há uma coisa que o mundo não sabe lidar, é com a intimidade de quem ama de verdade. A plateia emocionada começou a reagir com mais empatia. Algumas pessoas choravam, outras apertavam as mãos. Mariana, vendo que a emoção havia vencido o confronto, resolveu forçar mais uma vez. Mas você entende que muitos interpretam isso como frieza, como abandono. Frieza é usar o nome da minha mãe em pauta de programa, respondeu ele sem raiva, mas com firmeza. Ela nunca pediu holofote, nunca quis ser celebridade. Ela foi meu alicerce. Quando tudo desabava, era ela quem dizia: Vai, meu filho, joga teu jogo. Ele fez uma pausa longa, como se buscasse força dentro do próprio silêncio. A última vez que eu vi minha mãe chorar foi quando saiu uma reportagem dizendo que eu tinha renegado a família. Ela me ligou. Não disse nada, só chorou. E eu entendi que algumas feridas não precisam de palavras, só de presença. Desde então, parei de explicar. Só faço. Mariana ficou desconcertada. Não havia mais o que rebater. Mas ainda havia um fio pendente. E seus sobrinhos? Há quem diga que você não se envolve, que vive distante, que evita se aproximar. Por que Ronaldinho sorriu? Um sorriso triste que parecia mais cansaço do que alegria. Porque eu sei o que é crescer vendo alguém ser ídolo do mundo e ao mesmo tempo ser só mais um na mesa da janta. Eu prefiro que eles me vejam como o tio Dinho que aparece sem aviso, leva para comer pastel na feira, joga bola descalço e vai embora sem fazer alarde. Porque carinho de verdade não precisa de flash. A essa altura, a plateia já estava rendida. Não por compaixão, mas por reconhecimento. Ronaldinho, o homem por trás da lenda, se mostrava mais humano do que qualquer imagem publicitária poderia exibir. Ele olhou em direção às câmeras, talvez pensando nos que estavam em casa, e então disse: Eu vim de um lar onde a gente resolvia as coisas na cozinha, não em rede social, onde briga não virava corte, onde amor era silêncio e gesto, não legenda. Mariana respirou fundo. Seu rosto endurecido agora parecia mais cansado. Ela sabia que tinha perdido aquela batalha. Ronaldinho não só se defendeu, ele revelou verdades que ninguém esperava. Sem gritar, sem acusar. Apenas vivendo cada palavra como quem revive uma memória que doeu e ensinou ao mesmo tempo. Então você acha que as pessoas deveriam parar de julgar? Perguntou Mariana mais suave. Eu não acho nada. Só espero que um dia elas entendam que por trás do ídolo existe um filho, um irmão, um homem. E que esse homem mesmo com o mundo nos ombros ainda volta para casa no fim do dia, querendo um prato de arroz e feijão e um abraço sem perguntas. O público se levantou. Palmas. Não de euforia, mas de respeito. Mariana, pela primeira vez, não tinha mais o que perguntar naquele tema. Ronaldinho, com os olhos marejados, mas com a postura intacta, apenas sussurrou ao microfone. Quem ama entende no olhar. O resto é barulho. A essa altura da entrevista, a tensão já havia se transformado em outra coisa. Não era mais um embate entre entrevistador e entrevistado,
Era um choque entre expectativa e verdade, entre a imagem que o mundo criou de Ronaldinho e a essência que ele, com calma e coragem, revelava diante das câmeras. Mariana Salles, mesmo sendo veterana de palco, parecia sentir o peso de cada resposta. Mas ela ainda tinha cartas na manga. Sabia que se quisesse recuperar o controle da narrativa, precisava tocar em um ponto sensível e controverso, o engajamento social, ou melhor dizendo, a suposta ausência dele. Com um leve suspiro, ela pegou uma nova ficha, cruzou as pernas com elegância e disparou. Ronaldinho, você é um dos nomes mais conhecidos do mundo. Tem alcance e influencia milhões de seguidores. Mas muitos te criticam por não se envolver em causas sociais, por não apoiar campanhas públicas, por não dar a cara em ações em comunidades. Você se omite. O tom era de provocação, mas a pergunta era uma armadilha perigosa. E ela sabia disso. Ronaldinho, que até então mantinha um leve sorriso nos lábios, franziu o senho. Não em sinal de irritação, mas como quem já esperava por aquele tipo de questionamento. Ele ajeitou o corpo na cadeira, cruzou os dedos e respondeu com voz firme. Não me omito. Só não me exibo. Existe uma diferença enorme entre ajudar e aparecer ajudando. A plateia imediatamente reagiu, com murmúrios de surpresa e alguns aplausos contidos. Mariana não se abalou. Mas você entende que ao não se mostrar engajado, muitos acreditam que você não faz nada. Eu entendo, mas não vivo para convencer ninguém. Vivo para fazer, para entregar, para transformar o que posso. E na maioria das vezes, isso acontece sem câmeras, sem posts, sem hashtags. Ele fez uma pausa, olhou para a câmera, como se falasse com alguém específico. Tem gente que acha que doar comida só vale se for filmado, que visitar um hospital só conta se tiver selfie. Eu não aprendi assim. No meu mundo, ajuda boa é aquela que ninguém sabe que veio de você. Mariana insistiu. Mas por que esconder? Por que não usar sua imagem para inspirar mais pessoas? Por que não liderar um instituto, uma ONG, uma campanha com seu nome? Ronaldinho respirou fundo. Seu olhar ficou mais escuro, mais denso. Porque quando a imagem vira mais importante que a ação morre. Eu já fui chamado para várias campanhas. Me ofereceram contratos para emprestar meu rosto para causas que não conheço, para projetos que só querem marketing. Eu recusei todos, porque não quero ser símbolo de nada que não venha do coração. Ele continuou sem hesitar. Eu já entrei em favela sem ninguém saber. Já paguei cesta básica para famílias que nunca viram uma câmera. Já banquei cirurgia de criança que nem sabia quem eu era. E sabe o que eu ganhei com isso, Paz? Silêncio. Gratidão verdadeira. Sem cliques. Sem palco. A plateia o ouvia em total silêncio. Mariana sentia que estava perdendo o domínio. Mas fez mais uma tentativa. Então você acredita que as campanhas sociais atuais são falsas? Não disse isso. Existem projetos sérios incríveis de pessoas que fazem com alma. E essas eu respeito. Mas também tem muita gente que usa o sofrimento dos outros para ganhar curtidas. Que sorri no meio da dor alheia só para sair bonito na foto. E isso eu não consigo aceitar. Ele se inclinou ligeiramente para frente. Agora sua voz tinha outro peso. Não era mais defesa. Era uma verdade bruta. Ajudar não é espetáculo. É responsabilidade. É se colocar no lugar do outro sem esperar tapinha nas costas. E se minha escolha de ficar calado incomoda, problema de quem grita. Mariana fez uma pausa longa. O silêncio no estúdio era espesso como neblina. Até os operadores de câmera estavam hipnotizados. Ela então tentou uma última cartada. Mas você não acha que com a sua história, com tudo que você superou, você tem a obrigação de se posicionar mais, de virar uma referência? Ronaldinho olhou diretamente para ela e respondeu com um tom sereno, quase triste. Sabe qual é o problema de virar referência? É que as pessoas querem te moldar, te transformar em boneco, te obrigar a ser perfeito o tempo todo. E eu não sou isso. Nunca fui.
Eu sou só um cara que veio da periferia, que teve talento, que errou, que acertou e que tenta do jeito dele devolver ao mundo um pouco do que recebeu. Ele baixou os olhos, como quem resgata memórias. E então completou: minha maior campanha é continuar de pé. É continuar levando meu nome com respeito, minha história com dignidade. E se isso não basta, então talvez o problema não esteja em mim. A plateia explodiu em aplausos. Pela primeira vez na noite, não houve divisão. Não era torcida. Era compreensão. Mariana, visivelmente tocada, não fez mais perguntas por alguns instantes. Ela olhou para Ronaldinho e disse algo raro para alguém do seu perfil. Eu acho que muita gente vai sair daqui pensando diferente. Ronaldinho apenas sorriu com humildade. Já é um bom começo. E naquele momento ficou claro, ele não precisava vestir camisa de fundação. Ele já carregava um propósito no peito invisível aos olhos de muitos, mas presente em cada gesto silencioso. Após a revelação da profundidade de seu compromisso social, a entrevista tomou um rumo inevitável à política. Mariana Salles sabia que para muitos o envolvimento ou a ausência dele no cenário político era um ponto de interrogação gigante. Se Ronaldinho era uma voz influente, por que ele evitava se posicionar? Por que o silêncio? Com um olhar afiado, ela tomou a palavra. Ronaldinho, vamos ser francos. Você tem milhões de seguidores, milhões de olhos atentos. Muitos esperam que você use essa voz para algo além do futebol e das causas sociais. Para muitos, sua ausência no debate político é um silêncio que fala mais do que palavras. Você tem medo de se posicionar, tem receio das consequências. Ronaldinho a encarou olhos fixos, como se avaliasse cada palavra antes de responder. Finalmente falou com serenidade. Não é medo, é escolha. Ele fez uma pausa breve, deixando o público ansioso pelo desdobramento. O futebol me ensinou uma coisa muito clara: unir. A política. Nem sempre. A política pode dividir, pode separar, pode transformar amigos em inimigos. E eu que vivi para unir pessoas, seja em campo, seja na vida, não quero ser parte desse jogo. A plateia ficou em silêncio. Alguns expressavam concordância, outros surpresa. Mariana, ainda impaciente, insistiu. Mas não acha que seu silêncio pode ser interpretado como falta de responsabilidade, como um descaso com o país, com as causas que afetam milhões? Ronaldinho desviou o olhar por um instante. Depois voltou com firmeza. Responsabilidade não é só falar alto. Às vezes é ouvir mais. É agir em silêncio. Eu nunca fui um homem de palavras vazias, de discursos inflamados. Sou de ações, de gestos. E acredito que minhas ações, dentro e fora dos gramados, já falam mais do que qualquer manifesto poderia. Ele ajeitou o cabelo. E continuou. Já vi gente que fala demais e faz de menos, que usa a voz como escudo para esconder a falta de ação. Eu prefiro ser o contrário. Mariana tentou um argumento final. Ronaldinho, muitos dizem que você se esconde atrás do silêncio por medo de perder a popularidade de se comprometer de ser julgado. O que você tem a dizer sobre isso? Ele sorriu um sorriso sincero, quase melancólico. Medo. Não, nunca tive medo de perder nada. Quem viveu o que eu vivi sabe que a liberdade é o bem mais precioso. E liberdade não é só poder falar. É poder escolher quando falar. E o que falar. Ele fez um gesto amplo com as mãos, como se abarcasse toda a complexidade do tema. Eu poderia ter seguido caminhos fáceis. Deixar minha voz ser usada como ferramenta. Mas isso não seria ser eu mesmo. Prefiro o silêncio do que a mentira. Prefiro a lucidez do que a ilusão. Mariana o observava agora mais impressionada do que resistente. Então você está dizendo que prefere ser livre a ser um símbolo. Exato. Quero ser livre para errar, para acertar, para ser humano. Símbolo. Isso pesa demais. Eu já carrego meu próprio peso e isso me basta. A entrevista ganhou um tom quase filosófico. Ronaldinho falava como alguém que aprendeu a importância de sua própria voz, não pelo barulho, mas pela verdade. É fácil usar a fama para ganhar votos para se posicionar. Difícil é ser fiel a si mesmo.
mesmo quando o mundo quer te rotular. Eu escolhi a fidelidade a mim, e isso é um ato de coragem. Ele finalizou, olhando para o público. Se minhas palavras hoje servirem para que alguém entenda que silêncio não é ausência, mas escolha, já valeu a pena. A plateia explodiu em aplausos. Mariana finalmente teve que ceder. Obrigada, Ronaldinho. Você nos fez refletir. Ele sorriu tranquilo. Eu que agradeço. E que a gente possa continuar unindo, seja com palavras, seja com silêncio. O relógio marcava o fim da noite, mas no estúdio a atmosfera ainda pulsava forte. Ronaldinho Gaúcho permanecia sentado com a postura tranquila, como se estivesse finalizando um jogo épico daqueles que ficam para a história. Mariana Salles, a entrevistadora que desde o início tentou desestabilizá-lo, agora parecia reconhecê-lo como algo muito além de um mero ex-jogador. Ela então fez a última pergunta, talvez a mais delicada de todas. Ronaldinho, olhando para trás, para toda a sua trajetória, para as batalhas vencidas e perdidas, para as manchetes e os silêncios. O que você gostaria que as pessoas lembrassem sobre você? Qual é o seu legado? Ronaldinho fechou os olhos por um instante. Respirou fundo como se carregasse no peito uma carga pesada, mas que agora estava pronto para dividir com o mundo. Legado. É uma palavra que pesa. Não basta ser lembrado. É preciso ser compreendido. E isso é difícil. Ele abriu os olhos, fixou ele na plateia e continuou. Eu não quero que as pessoas lembrem apenas dos gols das jogadas ou dos prêmios. Quero que se lembrem do menino que sorria com a bola nos pés, mesmo quando a vida não dava motivos para sorrir. Quero que entendam que por trás do sorriso havia uma luta constante contra o medo, contra a dúvida, contra o preconceito. Ronaldinho tocou o peito com a mão com delicadeza. Meu maior legado é ter sido verdadeiro comigo mesmo. Ter vivido com alegria mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Ter feito as pazes com meus erros e transformado as quedas em aprendizados. Ele se inclinou um pouco para a frente com a voz embargada pela emoção. Às vezes o sucesso é medido pelo brilho dos holofotes, mas para mim, o sucesso foi ter mantido a minha essência, ter respeitado minha origem, minha família, meus valores, ter ajudado sem pedir nada em troca, ter amado sem esperar retorno. A plateia se calou, absorvendo cada palavra como quem recebe um presente raro. Mariana, que durante toda a entrevista fora dura, suavizou o tom. E o que você diria para aqueles que ainda julgam você, que ainda insistem em ver apenas a superfície? Ronaldinho sorriu, aquele sorriso que há muito tempo conquistou o mundo, agora carregado de serenidade e sabedoria. Eu diria para olharem com o coração, para entenderem que ninguém é perfeito, que todos temos nossas batalhas internas, que a verdadeira grandeza está em continuar de pé, mesmo quando o caminho é escuro. Ele pausou, olhando para o teto como se encontrasse forças em algo maior. Meu legado não está nos troféus nem nas estátuas. Está nas histórias não contadas, nos abraços silenciosos, nas mãos dadas que ninguém viu. Está na música que toquei, na dança que fiz com a bola, no sorriso que deixei nas ruas da minha infância. Ele olhou novamente para Mariana e com um tom quase de despedida disse: Eu não vim aqui para ser um mito. Vim para ser humano, e isso é tudo o que eu sempre quis. O estúdio explodiu em aplausos demorados, emocionados, sinceros. Mariana sorriu, não com o profissionalismo frio, mas com um reconhecimento genuíno. Ronaldinho levantou-se lentamente, fez uma reverência suave e olhou para o público. Obrigado por me ouvirem. Espero que cada um de vocês encontre a coragem de viver a sua verdade com alegria e coragem. As luzes se apagaram aos poucos, mas a mensagem ficou clara. O verdadeiro legado de Ronaldinho Gaúcho não está nas manchetes ou nas críticas, mas na força silenciosa de quem vive com alma e autenticidade.